Bom dia, damas. Bom dia, cavalheiros. Pessoal do nono ano, concentração, a gente vai iniciar o estudo da Era Vargas, ok? Então, peço muita concentração, muito cuidado nesse estudo que a gente vai iniciar agora. Falando em cuidado, em concentração, em estudo, quero que vocês atentem para esses detalhes. Não estude deitado. Deitado atrapalha a concentração, posição de relaxamento. Não estude deitado. Faça anotações. Sempre anote aquilo que foi indicado. Faça anotações conforme os que vocês veem no vídeo, conforme o que vocês ouvem no vídeo. Então, façam sempre anotações. Essas anotações são materiais de consulta importante. A gente tem um material no livro didático, que é um material mais extenso, mas às vezes essas anotações são um material mais resumido, mais preciso, mas cheio das informações cruciais, é um material mais direto. Então, é muito importante, é muito útil que vocês façam anotações. Por último, assista o vídeo mais uma vez, conforme seja necessário, né? Ficou em dúvida, algo ficou não muito claro, assista um livro, assista um vídeo mais de uma vez, ok? Bom, é importante, antes de iniciar propriamente o estudo da Era Vargas, iniciar também, relembrar, aliás, um estudo da República Oligárquica, mais especificamente como ela acabou. A gente se lembra que a República Oligárquica era caracterizada, que foi um dos períodos da República Velha, né? Ela era caracterizada também pela fraude eleitoral e pela perspectiva aliança política, né, entre Minas e São Paulo, que ficou conhecida como a República do Café com Leite. O que aconteceu? São Paulo, que tinha um atual presidente eleito, era da oligarquia paulista, Washington Luiz, ao invés de lançar e apoiar um candidato mineiro, resolveu lançar um outro candidato paulista, ou seja, tentar colocar duas candidaturas paulistas em seguida. Nesse sentido, Minas Gerais viu esse acordo do café com leite ser quebrado, né? O trato era primeiro de São Paulo, depois de Minas, depois de São Paulo, depois de Minas. Eles irem revezando no poder. Como os paulistas não quiseram fazer isso, quiseram lançar um outro candidato paulista, Minas Gerais se revoltou e buscou aliados para lançar um candidato que impedisse São Paulo de eleger seu candidato, né? Montar uma chapa forte para concorrer com São Paulo. Nessa busca de aliados, eles fizeram alianças com o Rio Grande do Sul e com o Rio Grande do Norte. Então, foi formada uma outra chapa para combater, para concorrer com a oligarquia paulista, mais especificamente Getúlio Vargas, que era o governador do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, que era o governador do Rio Grande do Norte. Foi feitas as eleições, porém o candidato paulista venceu. Mas como a gente já sabe, a República Velha era repleta de fraudes eleitorais. Nesse sentido, a oligarquia mineira acusou de fraude o pessoal da oligarquia paulista. Olha, vocês só ganharam a eleição porque fraudaram, isso é injusto. Lembrando que, mais uma vez, fraude eleitoral era comum no período, então provavelmente os dois lados cometeram fraudes. Existem diversos indícios que mostrariam que os dois lados cometeram os fraudes, porém, quem roubou o suficiente para vencer foi a oligarquia paulista. Então, Getúlio Vargas e João Pessoa perderam as eleições. Porém, devido a essa acusação de fraude, essa eleição foi um pouco desacreditada na opinião pública. Além disso, houve um acontecimento muito importante. Devido a intrigas políticas do Rio Grande do Norte, o governador João Pessoa, que era o vice da chapa de Getúlio Vargas, foi assassinado, certo? Morreu.
E isso foi usado politicamente como um escândalo nacional. Veja, estão assassinando os adversários políticos. E deu força e mobilizou tropas para que Getúlio Vargas assumisse o poder no país. Ou seja, a acusação de fraude eleitoral, mais o assassinato de João Pessoa, foram um dos motivos que ajudaram Vargas, essa articulação desse golpe de Estado que Vargas empreendeu junto com o Exército, com as Forças Armadas em geral, Marinha e Exército. Okay? Então, a partir desse momento, Getúlio Vargas passa a liderar o país e aquele que foi eleito, Júlio Prestes, ficou de escanteio. Ele foi eleito, mas as eleições foram anuladas devido a esse clamor popular da morte de um candidato a vice-presidente e também dessas denúncias por fraude. Ok? Bom, além da morte de João Pessoa, que era o candidato a vice-presidente de Vargas, além da quantidade de fraudes nas eleições, havia também muita insatisfação com o governo e também o desejo de outros estados de participarem também da política do governo federal, que era muito monopolizado por São Paulo e Minas Gerais, né? E com essa discussão, esse desentendimento entre as oligarquias paulistas e mineiras, houve oportunidade aí, algumas oligarquias viram a oportunidade de, a partir daí, participarem mais do poder político, ok? Nesse sentido, passou-se aí essa tentativa de golpe, que como Vargas tinha um apoio muito grande dentro do Exército, das Forças Armadas em geral, a Marinha também. Na verdade, o golpe ele foi bem mais realizado pela Marinha do que pelo próprio Exército, porém, deu-se o poder ao Vargas. Bom, então Vargas assume esse poder sem ter ganho a eleição. A Constituição foi deixada de lado, a Constituição foi rasgada. Vargas agora é o novo líder do país. Então ele assume aí um governo provisório em 1930, certo? Em 30. Bom, as Forças Armadas, quando elas tomaram o poder, elas tiveram um período de 10 dias no poder. Fizeram uma junta lá militar provisória. Passando esses 10 dias, elas passam o poder a Vargas. Então, em 1930, Vargas vira ali um presidente da República nesse período. Então, como foi que é essa situação? Estávamos na República Velha, né, aquela politicagem, São Paulo, Minas Gerais. São Paulo está se achando forte o suficiente para não precisar do apoio mais de Minas Gerais, então tenta lançar um candidato próprio. Minas Gerais, incontente com isso, articula com outros estados, principalmente Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, para concorrer com São Paulo. Mesmo assim, as oligarquias paulistas ganham, certo? Fraudulento ou não, as eleições ficou registrada a vitória dos paulistas, porém, esses outros estados, insatisfeitos com o governo, insatisfeitos com essa política do café com leite, motivados pelas denúncias e evidências de fraude e principalmente pela morte do seu do candidato a vice-presidente, o João Pessoa, elas mobilizam a nação, mobilizam as Forças Armadas e dão um golpe. Essas Forças Armadas ficam no poder por cerca de 10 dias e entregam o poder a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas assume esse poder, começando o início da Era Vargas, certo? Esse início da Era Vargas vai passar cerca de 2 anos sem Constituição. Então Vargas aí começa um poder muito grande. Lembre-se sempre que a Constituição
a Carta Magna é uma lei que todos devem seguir, então ela vai limitar sempre o poder do presidente. Existe uma pressão a respeito da criação da nova Constituição, até que São Paulo tenta fazer uma independência de São Paulo, criar uma revolução constitucionalista, que caso não haja uma Constituição, São Paulo vai se separar do país e virar um país independente. Existe esse conflito, existe essa guerra. Os paulistas perdem essa batalha, porém é feita uma Constituição. Então, será produzida aí uma nova Constituição. Não é mais a Constituição de 1889, ok? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, toda essa passagem de poder até essa nova Constituição, ok? Então, resumindo, as elites paulistas e mineiras entram em conflito devido a São Paulo querer lançar um outro candidato paulista, né? Candidaturas paulistas seguidas no poder. Minas Gerais, incontente, se junta com outros estados para lançar uma candidatura para concorrer com São Paulo, ou seja, o rompimento da República do Café com Leite, que propicia, que origina, que possibilita uma nova forma de poder no país. A partir desse momento, começa a disputa eleitoral, que ainda era caracterizada por fraudes. Quem vence a disputa eleitoral é o candidato paulista. Porém, alguns dias após isso, João Pessoa, que era um dos candidatos da chapa apoiada pela oligarquia mineira, né, que era o então governador do Rio Grande do Norte, morre. Isso mobiliza certos setores do poder do país, oligarquias mineiras, a oligarquia gaúcha, do próprio Rio Grande do Norte e outras também, mas essas três foram as principais, que conseguem mobilizar o exército e a marinha, ou seja, as forças armadas, e dão um golpe de Estado. Esse golpe de Estado passa 10 dias no poder e após isso concede o poder a Getúlio Vargas. Bom, então Getúlio Vargas vai assumir o poder de 30 a 45 nesse período, certo? Então ele vai assumir o poder de 30 a 45, do fim da República Velha até 1945. Porém, depois que ele sair do poder, nesse período, passado algum tempo, ele vai ser eleito novamente presidente. Então vai retornar ao poder, eleito dessa vez, né, democraticamente, em 1950, ok? Então, existe um primeiro período que Vargas permanece no poder de 30 a 45 e depois ele volta ao poder em 1950. O que nos interessa, o que vai nos interessar até esse momento é o chamado Estado Novo, certo? Que é justamente esse período aqui, ó, de 30 a 45. E é esse período que a gente vai analisar, estudar e se aprofundar na próxima aula, ok? Até a próxima aula.